Podemos? Já é. Pedrinho Salomão, energia lá em cima. Como que você faz pra mudar a frequência de todos os lugares que você chega? Ah, que isso, Kira. Isso é uma honra, né? Falar com você aqui hoje sobre energia. Você que carrega, né? Acho que a energia de ancestralidade e de postura também, né? Eu acho que quando a gente entende que a finitude é a única certeza que a gente tem, assim, né? Apesar da gente lidar mal com isso pra caramba, né? Mas que essa vida, com muita sorte, assim, a nossa passagem aqui vai chegar a um século. A dos nossos filhos talvez chegue, a nossa, não sei se vai chegar. Mas assim, se a gente pensar que o mundo existe, né, há 14 milhões de anos da maneira que a gente conhece, a gente tem que lembrar, tem um filósofo que eu adoro lembrar nessas horas, que é o Bertrand Russell, que há 100 anos atrás ele escreveu uma espécie de manifesto, né, a Conquista da Felicidade, em que ele fala que uma das coisas que gera a infelicidade é quando a gente se julga muito importante nessa vida terrena aqui. Então, eu acho que curtir esses momentos, né, assim, todos os momentos que a gente tem, esse tá aqui com você, ou quando a gente coloca o kimono para dar um treino, ou quando a gente vai dar um mergulho, ou quando a gente está com os nossos filhos, como se aquilo fosse de fato um legado, né, que você vai construir, ou você estar ali presente. Eu acho que isso vai fazendo com que você retroalimente, assim, uma energia diferente, né? No mundo em que a gente vive tão apressado, uma pressa injustificada, né, que não serve para nada, onde a gente passa a não respeitar o direito do outro quando a gente avança um sinal, quando a gente fura uma fila, ou quando a gente esquece de dar o nosso melhor bom dia, né? Quando a gente chega num estúdio como esse, por exemplo, para gravar, a gente vai se desconectando dessa capacidade humana que a gente tem e que, no fundo, ela se representa, ou ela é representada pela capacidade que a gente tem de colocar sentimento nas relações. Então eu acho que a gente vai ficando muito frio ao longo do tempo, quase que nos tornando especialistas em nos desumanizarmos. Então, sempre que eu posso humanizar as relações, assim, eu acho que elas ficam mais leves e a vida parece mais fluida. A energia vem junto. Mas é incrível, onde você passa, assim, as pessoas... Kira, nossa, ele mudou a vibração da sala. Olha só que energia é essa maravilhosa. Isso é muito bom, é muito bom. Por isso que é muito bom estar do seu lado, né? Poder estar aqui falando com você no meu podcast. Que maravilha. E olha só, como que você se foi crescendo na sua vida para chegar nesse momento? Porque você não nasceu assim, né? Acho que não, né? Eu acho que eu já tinha inputs, assim. Porque você também, né, Kira, de famílias... Quando a gente tem uma família muito grande, assim, né, com muita presença, ao mesmo tempo que você aprende a se defender e se virar, né, você recebe muito afeto. Na verdade, eu sempre fui afetado, né, de muitos lados, assim. Acho que essa percepção de que a gente precisa se afetar, com afetos tristes e afetos alegres, né, por incrível que pareça, ela não é um lugar comum para a maioria das pessoas. A gente vive hoje... Acho que essa espécie de analgesia coletiva, assim, né? Ninguém mais quer sentir dor, também ninguém quer estar no momento feliz, né? A gente está num momento incrível, a gente está preocupado, né, em postar, em dizer que a gente está ali, e ao mesmo tempo, quando a gente está sofrendo alguma coisa, a gente rapidamente toma um remédio, saímos de um treino, a gente já toma, né, algum relaxante muscular, porque aquela dor incomoda, e eu acho que a gente tem que se deixar afetar. Assim, a minha vida foi construída de muitos afetos. Eu sou de uma família grande, de uma família árabe, o que já diz muito de mim, porque meu pai é filho de sírios, minha mãe de libaneses, famílias onde a casa tá sempre cheia, a mesa tá sempre farta, onde todo mundo se mete na vida de todo mundo. Parece realmente, a minha. Por isso que eu tô te falando, eu sei que a gente tem muita coisa em Parece comum. A minha família, gente. 5 gerações, aí é todo mundo uma loucura, loucura. Você que ainda carrega um nome, uma história, né? A sua história, ela é pública, né? Ela é coletiva, né? A história da sua família, né? Que eu tenho a honra de beliscar e também de ter na minha formação, né? O jiu-jitsu, a luta. Mas a minha, que é mais particular, assim, como família, ela traz os seus ônus e os seus bônus. Então, eu nasci nessa família, a minha avó tinha 6 irmãs mulheres, eu tenho 2 irmãs mais velhas, 2 primas irmãs mais velhas, eu sou o único homem, o temporão da família. Então, assim, não tinha como eu não ter acho que uma sensibilidade para as questões humanas, porque eu fui criado no meio de muitas mulheres, todas maravilhosas. Então, esse lado foi despertado desde cedo, assim, um lado de entender os detalhes, as nuances, assim, foi muito forte isso. A gente teve um outro alicerce que eu acho não menos importante, assim,
que é uma família de muita fé, né? Não uma fé ortodoxa ou caricata, né? Mas uma fé muito livre, assim, né? A profissão de fé da minha casa, assim, né? O ato de ir à missa, de se juntar, da gente estar, ele sempre foi, ele nunca foi colocado como um peso, né? Esse entendimento de que a gente está nessa vida, nesse mundo, né? Para construir alguma coisa, né? Para servir, ser servido, né? Para fazer o bem. Isso sempre foi muito forte lá em casa, né? Meu pai, esse ano fazem 18 anos que meu pai morreu. Eu tinha 20, eu tô com 42, eu tinha 23, 24 anos, né? Meu pai foi um cara, a gente era muito diferente, mas meu pai me deixou os maiores ensinamentos, assim, ensinamentos muito simples, né? Meu pai era aquele que tirava a roupa se alguém tivesse com frio, assim. Eu já vi ele fazer isso, né, algumas vezes. Meu pai era um cara que teve um câncer terminal e que tinha no final da sua vida, eu lembro que eu tive uma conversa com ele, né? Eu perguntei, ele estava sentado no banheiro, já muito fragilizado, e eu falei, pai, você quer conversar comigo, né? Eu querendo ter aquela conversa, né, de filho homem da casa, né? Eu falei, vou conversar com meu pai, né? Ele deve estar ali no sofrimento e tal. Ele falou, meu filho, você quer saber se eu tô chateado, se eu tô triste, né? Eu falei, pai, de certa forma, sim. E aí ele falou assim, então, filho, deixa eu te falar uma coisa. 2 coisas que eu queria te falar pra eu nunca mais esquecer. A primeira é que eu sempre achei na minha vida que eu tinha menos do que eu queria e mais do que eu merecia. Então, tá tudo certo. E a segunda é que eu nunca mais esqueci isso, que ele falou assim, todas as noites, assim, desde que eu fui pai de você e das suas irmãs, se eu visse qualquer coisa ruim com vocês, assim, eu rezava e pedia pro Papai do Céu pra jogar tudo pra cima de mim. Então, qualquer coisa ruim que tivesse que acontecer com vocês, que ele jogasse pra cima de mim. Será que eu não fui atendido? Porra, Kira, quando ele falou aquilo, assim, eu não era pai ainda, né? Então, eu entendi, naquele momento, eu entendi o que era paternidade, né? Eu entendi esse significado desse amor construído, assim, né? Porque amar pra mim é a capacidade, se eu pudesse dar uma definição proprietária sobre amor, amar pra mim é a capacidade que você tem de fazer alguma coisa por alguém sem exigir algo em troca. É o que você faz, por exemplo, com seus filhos, né? É o que eu faço com os meus. E a gente vive num mundo onde tudo precisa ser retribuído. Até a própria fé, né? A gente vive hoje essa coisa de que, né, eu peço alguma coisa porque, sei lá, o meu Deus vai me atender, né? Ou porque o meu oráculo vai funcionar. E aí a gente se afasta um pouco dessa coisa mais plena, dessa plenitude de estar nesses momentos. Então, receber isso tudo dessa família, né? Que meu pai perdeu tudo financeiramente, a gente teve muita dificuldade, e aí depois a gente conseguiu junto. Eu acho que todas essas complexidades da vida, assim, né? Elas fizeram com que eu tivesse, ou eu pudesse, talvez tenha tido a sorte, de perceber isso tudo como a construção de um legado positivo, assim. Então, eu sempre levei a vida com um olhar muito, ao mesmo tempo, realista, né? As coisas são como elas são. Minha mãe me entregou isso a vida inteira, né? Mamãe sempre foi aquela que falava tudo exatamente como era, né? Mas, ao mesmo tempo, com muito afeto, com muito amor. Então, é mais ou menos como eu tento encarar a vida, assim, né? Eu tento ser realista a todo momento, né? Com tudo que eu posso, mas entregando sempre um olhar positivo, né? De que no fim as coisas vão se ajeitar, de uma forma ou de outra as coisas vão se ajeitar. Então, eu acho que tem essa construção, assim, dessa família. Eu realçaria, assim, né? Eu grifaria com iluminador, assim, com lumicola. Acho que ter sido criado nesse ambiente feminino foi muito legal para mim, assim. Se eu tivesse que destacar, porque eram muitas meninas e eu ficava ali no meio daquela história toda, né? Então, isso foi realmente muito importante, alicerçado por todas as outras coisas que eu falei aqui, como a fé, como essa coisa do papai. Mas eu acho que esses são elementos importantes. E uma outra coisa importantíssima, fechar assim a longa resposta, eu acho que o esporte também dá muito isso, né? Quando a luta, né? E não é por acaso que o jiu-jitsu faz o sucesso que faz, né? Apesar de você, como uma representante legítima, né, de toda essa linhagem espetacular, né, que criou esse esporte maravilhoso, tem que estabelecer pesos e contrapesos, né, com algumas pessoas que, né, de repente não se utilizam da maneira que a gente gostaria, ou que vocês gostariam que se utilizasse da luta. Mas essa luta, né, quando né, os percursores fizeram com que ela fosse a possibilidade de você, diante da sua fraqueza, né, poder reverter ou sair de uma situação adversa, isso é a vida. É a réplica da vida, assim, né? E você sabe que uma coisa que o jiu-jitsu, nesses 36 anos praticando jiu-jitsu, né,
36? 36. É a minha idade, quase. Desde 8, 7 anos, né? E tem uma história linda, né? Que eu fui pra luta, olha que coisa engraçada. Eu fui pra luta, já atravessando aqui, né, o nosso papo, mas eu fui pra luta porque minha mãe é cria de Copacabana. E minha mãe, ela dizia que ela achava, assim, andando garota na rua, né? Que ela achava um charme, ela fala isso até hoje, ela achava um charme a galera do jiu-jitsu. Que não eram muitos, né? Imagina, isso há 70 anos, 60 anos atrás, assim, né? E ela falava, eu achava os Gracies um charme, eles passavam com kimono. E eu falava, se eu tiver um filho homem, eu vou botar pra fazer esse troço aí, né? Então muita gente achava que era uma coisa do meu pai ou de família. Não foi a mamãe que me levou. Então a mamãe falou, não, eu tenho que botar ele pra fazer. E eu acho que até hoje é engraçado isso, porque eu que falo, né? Escrevo livros sobre felicidade, sobre o tempo, né? Sobre as relações humanas. Você sempre uma incentivadora, né? Olha que honra, a Kira lendo meus livros, tá vendo só? Você sabe que tem uma coisa interessante que muita gente fala, né? Muito pessoal que treina assim fala, caramba, Pedrinho, você é aquele cara que chegou, sei lá, num momento, num bom treino, você finalizou alguém. E aí, pô, em vez do cara sair chateado, você dá um beijo, um abraço. e o cara sai feliz, assim, né? Foi uma felicidade misturada com... E eu acho que tem um pouco E é o que eu te falei, você leva a felicidade pra todos os lugares, entendeu? Independente da situação, a pessoa sai feliz se ela estiver do teu lado. Esse é o grande... Eu acho que é o grande legado que você deixa, que você passa, né, pra todo mundo, que eu acho muito legal, assim. A gente tenta. Sai todo mundo já sorrindo. Vou ficar sorrindo aqui esse podcast inteiro. Mas o jiu-jitsu ajuda, né? Que, assim, eu tenho isso... Você sabe que isso é uma coisa que eu falo com meu filho. Meu filho é muito bom jogador de futebol. Muito. Ele tem esse dom. Taticamente, tecnicamente. E é o esporte dele, assim, né? Ele tá no time, compete, enfim, já foi chamado pra jogar. E eu falo pra ele, meu amor, o papai só queria te pedir uma coisa, assim, porque é uma coisa que a vovó deu pro papai e que eu acho que vai te gerar benefícios pro resto da vida, assim. Não deixe de treinar. Mesmo que isso não seja o seu esporte principal, mesmo que você não queira nunca competir, mas assim, cara, deixa o kimono fazer essa cura, né? Acho que essa precaução de tanta coisa que faz. E ele entende, né? E ele fala, tudo bem, papai, vamos lá, porque realmente se você fala, eu acredito. E tem essa coisa, né? Eu acho que o jiu-jitsu dá essa, quando bem praticado, quando entendido da filosofia, né? Eu acho que te dá essa segurança de receber os problemas, as dificuldades, de saber que você pode dar uma invertida, né? Assim, né? Sim, botar pra baixo aquele problema que tá em cima de você. Dá uma raspagem, né? Dá aquela volta por cima. Isso é muito legal que você falou, Pedrinho. E a importância que tem, se você tá procurando um espaço de jiu-jitsu pra treinar, entenda sobre esse espaço. Procure saber quem é o professor, qual a filosofia praticada ali naquele espaço, né? Porque ainda tem muita gente que não usa essa ferramenta de uma maneira legal, né? E aí usa muito como um poder para humilhar outras pessoas, né? Com arrogância, e que vai totalmente contra o que a gente acredita que é o jiu-jitsu de verdade. Então prestem atenção aí muita atenção quando vocês forem procurar um espaço de jiu-jitsu. Você treina no Mauro Aires, em Ipanema. Isso. Excelente lugar também, ó. Se vocês quiserem, quem mora na Zona Sul, né? Maurinho é um grande fã, eu adoro você. O Maurinho também. Faz um trabalho muito, muito legal, muito bonito, assim, de ver, sabe? Muito bonito, é um cara eu muito gosto legal. muito do trabalho dele. E, Pedrinho, então sua mãe te levou pro jiu-jitsu, você levou teu filho pro jiu-jitsu. Mais alguém da sua família praticou arte suave? Pratica? Então, da minha família, assim, você acredita que não? Não, meus tios, eu tenho um tio próximo pra caramba que lutava judô, tem um outro que lutava karatê. Eu fiz 3 anos de karatê Shotokan junto com jiu-jitsu, né? Porque eu queria também experimentar uma coisa ainda mais, né? De alongamento. Eu sempre tive umas questões, assim, interessantes com o corpo, assim, de estar preparado. Mas de jiu-jitsu mesmo, assim, não. E vem cá, o teu filho, com esse entendimento, ele faz jiu-jitsu há um tempão, que eu acompanho no teu Instagram. Desde 2 anos. Teu Instagram eu vejo sempre ele lá no jiu-jitsu. Desde 2 anos. Você já viu alguma situação que você falou, putz, isso é o jiu-jitsu? Já algumas, a gente consegue ver de cara, né? O que é mais sensível, né, numa criança, assim, o Bento tá com 8 anos, mas a familiarização com o chão, assim. Eu acho isso, né, tem um ditado super clichê, né, que alguns lutadores usam, né, que onde termina pros outros começa pra gente, né, assim, o chão. Então, eu já vi tombos. Eu lembro que uma vez a gente tava na pracinha, essa cena me marcou muito. E aí o Bento tinha uns 6 aninhos, assim. Aí tinham 2 bancos, assim, paralelos, e ele tava jogando bola, a bola caiu
atrás do segundo banco. E ele foi correndo pular um banco. E quando ele foi pular o segundo banco, ele deu uma catada de cavaco assim e caiu. Só que foi muito bonitinho porque, cara, ele caiu certinho com as duas mãozinhas, né, flexionadas assim. E aí, como foi um tombo forte, eu lembro que ele bateu com as mãos, né, e a cabeça quase bateu no chão assim. E aí ele tomou aquele susto e tal. E aí eu fui acudir assim. Quando cheguei perto, ele falou assim: viu, papai? Você caiu. Tô todo ralado na mão. Mas assim, funcionou, né? Segurou. Então, muitas vezes acontece isso. E o legal é que ele, no futebol, hoje jogando bola, né? O Bento é grande, né? Ao contrário de mim, ele é o maior da turma, assim. Ele é forte, né? Ele é alto, ele é um dos mais altos da turma, assim. O percentil dele bate quase em 100%. Puxou a família da mãe, da minha esposa, né, Marília, né? Meu cunhado tem 1,90 m e tal. E ele é muito forte. E é engraçado porque, às vezes, ele tromba numa jogada, assim, né? E ele caindo, né? Sendo derrubado. Ou ele derrubando, né? Em competição, principalmente futebol, sempre me chama atenção. Primeiro, o quanto ele cai e levanta, né? Ele já cai rolando. E o segundo, que eu acho que é uma coisa muito forte da luta, do jiu-jitsu, né? Simbolicamente, quando você vence, né? Ele levanta o adversário. Eu acho isso muito bonito, sabe? Todos os técnicos falam isso, né? Às vezes ele tem uma jogada mais dura, assim, porque ele tá competindo, e aí ele tromba no cara no futebol, ele vai lá e levanta o cara depois, né? E eu acho que isso tem muito da luta também, né? De terminar. A Marília Alves, que é uma casca grossa, faixa preta de judô e jiu-jitsu, a professora dele, e que dá um híbrido, né? De judô e jiu-jitsu, ela faz um negócio muito bonitinho. Toda vez que a gente termina um treino, ela fala assim, bate na mão, dá um abraço e diz que ama. Então, eles sempre falam isso. Te amo um pro outro. E aí é muito legal porque ele acaba estendendo isso, né, para as relações que ele tem, por exemplo, no futebol também. Eu tenho vários alunos que jogam futebol. E aí eu criei uma aula de jiu-jitsu para futebol. E aí a gente trabalha rolamento, porque é o tempo inteiro. Um empurra o outro. E aí você vai, cata cavaco e vai caindo. Então, saber cair com qualidade. E na hora que você tá fazendo aquela barreira, né? Um empurra o outro, então você tem que trabalhar a base lateral. Então, eles ficam amarradões, assim. Muito legal. A gente puxa muito pro futebol, usa a bola, mas pro jiu-jitsu também tá inserido em tudo, né? Olha que legal. Isso é muito bacana, assim, as crianças ficam amarradonas. Porque o futebol tem essa coisa, né? As crianças, principalmente os meninos, eles têm uma fissura pelo futebol e eles querem ser profissionais. Então, eles se dedicam muito. Eles querem parar de fazer qualquer coisa pra fazer futebol. E às vezes para a luta, né? Exato. Aí tu fala, não para a luta. Não, pera aí. A gente faz jiu-jitsu para futebol pra vocês entenderem o quão importante é a luta também pro futebol, né? Então, você pode levar a luta pra tudo na sua vida. Sem dúvida. Né? E, Pedrinho, eu quero saber sobre empreender com felicidade. É possível? Eu acho que qualquer atitude empreendedora... Porque a gente criou esse mito... Como toda palavra da moda, né, tende a ser romantizada, empreendedorismo caiu nesse mesmo lugar. Muita gente confunde a ideia de empreender com empresariar. Né? Você pode abrir um negócio e nunca ter sido um empreendedor. E você pode nunca ter aberto nenhum negócio e ser um baita de um empreendedor. E a gente tem alguns exemplos. Né? Você pega, por exemplo, o Renato Sorriso, né, o Gari, um baita de um empreendedor e continua trabalhando na Conlurbia há 40 anos. Quando ele decidiu varrer a rua como se aquilo fosse, né, o maior projeto da vida dele, ele empreendeu. Né? Se você pega, volta 2000 anos no tempo, né, e você pega Cristo, por exemplo, né, não abriu a igreja, deixou para Pedro abrir a igreja lá depois, foi um baita de um empreendedor, né, quando colocou no seu modo de vida lá, né, distribuindo a ideia do amor ao próximo. Imagina 2000 anos atrás, né, onde o mundo era muito diferente. Ele empreendeu. Eu acho que a ideia de empreendedorismo, para você ser um empreendedor estrito senso, né, verdadeiramente, para você empreender, o pressuposto básico é você fazer o que você tem para fazer como se aquilo fosse o melhor projeto da sua vida. Né? Não dá para você pensar em empreendedorismo ou pensar em ter uma vida empreendedora se a sua vida não for o seu melhor projeto. Muitas vezes a gente pode levar uma frase como essa para o campo da autoajuda, mas não é. Se você quer ser um pai, né, espetacular para o seu filho, você vai ter que usar tantos elementos que não foram utilizados. Não adianta você criar o que seu pai fez, ou que sua mãe fez, ou que você leu no manual, né, ou que você assistiu no YouTube. Você vai ter que experimentar ali.
Então, eu não consigo conceber a ideia de que a gente vai empreender de forma verdadeira, de que a gente vai mudar o rumo de alguma coisa que a gente se propõe a fazer, ou que a gente vai fazer aquilo de uma forma diferente, sem fazer isso com felicidade, com prazer, com alegria. Então, é daí que vem a associação do empreendedorismo com a felicidade. Acho que essa ideia de que você tem que estar pleno e que você tem que fazer aquilo como se aquilo fosse o maior projeto da sua vida. E eu acho que isso vale para as pequenas coisas, sabe, Kira? Assim, quando a gente vive numa vida, você que é, né, você é um ícone, né, do esporte, e eu acho que também do feminino no esporte, né, de como ele se propagou. Qual é o grande desafio? O maior desafio que você tem, Kira, né, não é pegar o seu dom, que todo mundo sabe que existe, né, que te deu uma porção de títulos mundiais, brasileiros, Abu Dhabi. Isso é consequência de um dom, de um treino que você tem, né? Mas para esse momento, você treina, você está motivado. O mais difícil é todos os dias que você tem que dar uma aula para um faixa branca, você dá a melhor aula que você pode, né? A gente vive uma vida de extraordinariedades, a gente precisa ser extraordinário em tudo. Só que a gente esquece que uma vida plena, realmente empreendedora, ela acontece quando a gente tem sensibilidade ou quando a gente se seduz pelo que é ordinário, pelo aquilo que está na ordem do dia, aquilo que se repete todos os dias. É o óbvio, que precisa ser dito. Então, a ideia de empreendedorismo, para mim, ela está muito ligada a essa capacidade que a gente tem de fazer o nosso ordinário da melhor forma possível. O que é extraordinário está reservado para quem é extraordinário. Toda vez que você competir, você vai ser casca grossa. Agora, nem sempre quando a gente acorda de manhã e dá o café para os nossos filhos, a gente está sendo foda, a gente pode ser melhor. Então, eu volto muito a minha atenção para isso. Isso, para mim, é empreender com felicidade. E a sua carreira como empreendedor? Me conta. Rádio Ibiza. Foi um mix de caminhos, assim, né? Eu com 17 anos, eu decidi que eu faria... Com 16 anos, eu decidi que eu faria administração na faculdade. Porque meu pai estava falido, já tinha uma massa falida, e meu pai tinha perdido tudo. Eu tinha uma utopia de jovem, de garoto. Falei, cara, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer administração, porque eu vou aprender a administrar, né? A capacidade, né, de um adolescente resolver os seus problemas de forma simples. Eu falei, eu vou fazer administração e vou resolver o problema do meu pai. Bom, quando eu fiz 17 anos, eu entrei para a faculdade e eu comecei a trabalhar com meu pai. A minha primeira experiência profissional foi um fracasso, porque 1 ano trabalhando com meu pai, eu percebi que eu não tinha muito o que fazer. Aquele processo de falência, ele era irreversível e ele estava num lugar muito ruim, assim, né? Pessoalmente, pro meu pai, né? Questões relacionadas a tudo, né? Autoestima, enfim. E aí eu tive que tomar uma decisão dificílima, que foi seguir o meu caminho. Engraçado é que a minha primeira fonte de renda veio com o jiu-jitsu. Sério? Então, eu tinha 17 anos, eu peguei a faixa roxa com 17 anos, e eu comecei a dar aula para crianças. E aí dei aula para crianças, assumi uma turma de manhã. Na época o Saporito tinha saído da cárcere e montado uma academia no Maitá, na Fonte da Saudade. Eu dei uma aula para criança, né? Meu mestre Saporito, meu professor até minha faixa roxa. E aí depois eu peguei alunos particulares. Foi uma época que as pessoas começaram, os executivos começaram, eu pegava 2 aulas particulares. Uma começava às 5 da manhã e a outra começava às 5h50 da manhã. E eu lembro que eu ganhava uma grana para fazer isso. Então as minhas manhãs eram com isso e à tarde era na massa falida do papai. Aí eu vi que não tinha jeito e aí eu tive que seguir o meu caminho. Aí eu passei num processo seletivo para trabalhar no Bradesco Seguros, o que foi maravilhoso para mim. Eu entrei como estagiário, fui efetivado, aí passei num concurso interno lá, 3 anos de trabalho lá. Até que eu rompi, eu não tinha nenhum tipo de problema com o mundo corporativo, adorava o mundo corporativo. Imagina, quem vem de uma história de falência, ter um salário fixo com benefícios era espetacular, resolver a minha vida, né? E eu tive uma carreira legal lá dentro, assim, muito jovem, eu já estava resolvido. Mas o meu melhor amigo, o Rafael, que é meu sócio até hoje, ele trabalha numa produtora de comercial. E aí, fazendo jingle, trilha sonora, spot e tal. E eu era um analfabeto, imagina, eu não sabia absolutamente nada disso. Mas eu já tinha a coisa de tentar humanizar as organizações. Isso era uma utopia jovem, de alguém que estava muito ligado às questões humanas, desde de moleque. E era uma raridade no mundo dos negócios. Assim. Imagina, 40 anos atrás, 35 anos atrás, 30 anos atrás, isso era inexistente, nem se discutia isso no mundo corporativo. E aí eu vim com essa ideia. E ele me abriu uma oportunidade e falou, cara, a empresa está quebrando aqui, mas, pô, gente... Aí eu estudei o negócio e entrei como sócio.
Aí foi uma Já loucura. era Rádio Ibiza. Não era Rádio Ibiza. Era uma produtora de comercial que se chamava Rádio A e a gente fazia jingle e spot. Aí a gente ficou um ano nessa empresa que tinha sócios e a gente saiu pra montar a nossa produtora. Isso é 22 anos, cara. 2 moleques, assim, imagina. E aí a gente montou a nossa empresa e aí deu muito certo. E era uma empresa que tinha... E aí, assim, né, encurtando a história, por que essa empresa deu certo como produtora de comercial? Primeiro porque a gente não tinha pretensão de ser melhor do que ninguém e eu acho isso... Assim, a mediocridade, você ser mediano no sentido, acho que forte da palavra, é importante. Você não sabe que você vai ser melhor em tudo. E quando a gente entrou 2 moleques. Então a gente falava, olha, a gente cobra mais barato porque a gente não é melhor. E alguns clientes quiseram trabalhar com a gente e deu super certo. E o mercado abraçou a gente porque a gente tinha essa sinceridade, eu acho assim, acho que essa hombridade, assim, né, de não querer competir aonde a gente não podia competir. Aí a produtora deu muito certo durante 5 anos, o mercado digital de comercial substituiu o analógico, então o que a gente fazia produzindo, né, em estúdio foi substituindo pelos samplers, pelos MP3, pelos computadores que produziam tudo, e aí a escala, tombou, o preço foi lá para baixo e várias produtoras comercial quebraram. Nesse mesmo momento, aí a gente percebeu que tinha um espaço, um dia andando no shopping, há muitos anos atrás, sei lá, quase 20 anos atrás, andando no shopping, eu dei de cara com tapumes num corredor inteiro. Eu não esqueço dessa cena. Tapumes num corredor inteiro. E esses tapumes antecipavam projetos arquitetônicos mirabolantes. Aquilo foi um divisor de águas, porque até então o varejo ele era muito igual. As lojas eram muito parecidas, os espaços físicos, os projetos de iluminação, as vitrines e tal. Mas naquele momento, quando eu vi aqueles tapumes já grafitados, né, eu comecei a perceber que no shopping as lojas eram projetos arquitetônicos. E eu via de tudo. Eu via visual merchandising super elaborado, eu via projetos de iluminação, eu via cheiro, mas eu não via música. E aí a gente já trabalhava com uma produtora de comercial e um dos sócios, o Levi, era um famoso DJ que fazia trilhas sonoras compiladas. Eu cheguei e falei, cara, a gente tem que montar uma empresa de identidade musical. E os meus sócios na hora falaram, cara, como é que vai ser? Eu falei, cara, olha só, os projetos arquitetônicos estão pedindo isso, as lojas, o varejo. Vamos. Aí a gente montou. A Rádio Ibiza foi um laboratório a céu aberto. E aí o negócio deu muito certo, Kira. Assim, foi uma empresa que já caiu. A gente pegou um ano, a gente pegou um tempo de Rio de Janeiro empreendedor. As startups bombando, a cultura empreendedora super em alta. E a gente entrou nesse campo da inovação das startups e aí foi embora. E aí a extensão disso foi transformar essa empresa numa empresa, aí no nosso sonho, que era o meu sonho, o sonho do Rafa, numa empresa realmente humanizada. Uma empresa onde a gente pudesse, hoje o que é normal, naquele tempo cada um faz o horário que quiser, cada um vem do jeito que quiser. Isso era uma baita de uma novidade. Aí a empresa foi embora, deu certo. E tudo isso que eu acabei experimentando na empresa, eu fui transformando nos argumentos quando me chamavam para falar sobre inovação e sobre o caso da Rádio Ibiza. E aí fui percebendo que no fundo tinha acho que um manifesto humanista por trás disso tudo, assim. E eu comecei a falar sobre isso. Aí isso virou uma palestra, a palestra virou um livro. Aí hoje você é um dos maiores palestrantes do Brasil. Aí foi tudo não indo. Tem horário na agenda. É uma loucura. Até falei assim, meu Deus, Pedrinho, vamos tentar conseguir um horário aqui pra gente poder falar no podcast. Pedrinho, eu separei um suco Grace também aqui pra gente brindar. Isso aqui é maravilhoso. Nossa, o que é isso? Acerola? Bom, né? Laranja com cenoura e gengibre. Nossa, esse gengibrezinho, então. Pode botar mais que a gente vai. Gente, que delícia. E assim, eu hoje tendo a minha empresa, né, e tendo que organizar, né, muitas pessoas, acho que a maior dor do negócio é você ter que lidar com diferentes perfis, né? E como é que foi pra você isso? A sua empresa, de repente, cara, cresceu, bombou. Você com essa energia maravilhosa, tendo que contratar gente, botar gente no time, pensando da mesma forma que você, com a cultura que você tem. O quão difícil foi isso? Foi, e eu acho que continua sendo. O desafio do mundo hoje é lidar com a diferença. Né? E essa diferença que hoje é um ativo, né, Kira? Assim, porque quando a gente começou,
a gente ainda não tinha o perigoso caminho das bandeiras, né? Então, quando a gente respeitava as diferenças, era pelo que eu, particularmente Pedro, e aí como empresário, como pensador, acredito que se a gente tiver como pano de fundo a ideia de sermos humanos melhores, a gente não precisa de bandeiras, né? Só que hoje a gente vive tempos perigosos, assim. A gente vive tempos em que o cancelamento flerta hoje com a Inquisição, né? Então, infelizmente, tem muita gente que se aproveita, né, da voz e do lugar, desse pseudo lugar de fala, para crucificar organizações, para crucificar empresas, né? Para achar que você vai chegar num cenário ou num ambiente corporativo e esse ambiente vai estar integralmente pronto para te receber. Só que não é assim nem na sua família, né? Não é assim no esporte. Quando você, às vezes, você acha que está super bem, vem um cara menos graduado e te finaliza, né? Ou que tua posição não funciona. Você tem que trabalhar a humildade e o ego o tempo inteiro. Né? O tempo inteiro, Kira. E eu acho que a gente está esquecido desse lugar, assim, né? As empresas hoje, elas se preocupam muito mais em se portar e se comunicar diante de necessidades não demandadas de dentro para fora, mas de fora para dentro. Hoje é muito difícil você estabelecer qualquer discussão. O princípio democrático, né, ele é estabelecido na fórmula, mas muito pouco no formato, né? Todo mundo se diz, né, um defensor da democracia, desde que essa democracia seja replicar e reproduzir pensamentos iguais aos seus. Então, assim, eu pude fazer isso ainda na empresa com menos, acho que com menos vigia, né? Acho que com menos a vigilância estava menos ativa. Hoje eu vejo e assisto exemplos muito cruéis de condenação às organizações. Agora, o que eu me utilizei como fórmula, primeiro foi sempre a transparência. Eu acho que a gente fala de transparência como se fosse um lugar comum, mas não é. Então eu acho importante as pessoas saberem de onde você veio, né? E o que você acredita, para que inclusive elas não façam julgamentos precipitados, né? Então, se você acredita, se você, por exemplo, né, é flamenguista, né, no meu caso, e você gosta dessa tua espécie de crença, que é um time de futebol, você tem que entender, né, que a pessoa que de repente vai falar sobre um outro time vai ficar discutindo com você um dia inteiro e não vai conseguir te convencer a mudar de time, né? Só que a gente vive um momento onde essas relações estão muito delicadas. Então, eu sempre usei a transparência para dizer o seguinte: olha, nesse espaço aqui, a gente vai discutir sobre tudo, mas as opiniões vão ser diferentes e a gente vai fazer a manutenção dessa diferença de opiniões. Então, eu acho que esse é um primeiro ponto. E um segundo ponto é assim, tem uma frase super interessante de um cara que eu adoro, que é o Edmur Sayane. O Edmur é um cara que é um mago do varejo, assim, um super palestrante. E ele falava uma coisa que me marcou pro resto da vida. Ele terminava uma palestra muito legal, falando sobre atendimento e sobre um bom atendimento. E ele fazia uma pergunta que era o seguinte: ele fala, como é que você faz se você tem, né, como é que você faz para ter uma empresa, uma organização só com funcionários felizes? Essa era a pergunta de um dos slides, né? É uma pergunta que vale para todo mundo. E aí as pessoas ficavam pensando nas respostas, eu também. E ele mudava o slide, era mande os infelizes embora. Então, o que você faz para estar rodeado de pessoas que, né? Cara, quem não tá feliz tem que sair fora. Quem não tá afim de compartilhar... Se você vê uma pessoa que tá ali só para trazer problema, que é aquele pessimista crônico, que tá ali só para encher o saco, né, de quem tá tentando fazer alguma coisa, cara, essa pessoa tem que ir embora, sabe? E quando o ambiente... Porque ela fica eliminando a cultura. Ela acaba, o tempo inteiro, ela não quer né? cultura. É o ressentido, né? O Pondé tem um Nada livro... tá bom. Nada tá bom. E não vai estar. E o que acontece com essas pessoas? Por que acontece isso, Pedrinho? Joga a tua energia nelas pra mudar a vibração. Tenta, mas não muda. Esse tipo de pessoa não muda. Tem um pensador que eu adoro discordar, contemporâneo nosso, que é o Luiz Felipe Pondé. Eu discordo de muitas coisas dele e eu leio tudo dele porque eu adoro discordar dele, porque ele é genial. E ele tem um livro que se chama A Era do Ressentimento. É um livro super interessante. Se eu pudesse resumir assim, com as minhas palavras, não com a dele, né? Ele diz que daqui a, 500 anos, quando olharem para nossa geração, não vão falar, nossa, era a geração das mídias sociais, a geração que, né, reduziu as desigualdades. Ele vai dizer que era uma geração de ressentidos. E o que ele quer dizer com isso?
que a gente ficou a maior parte do nosso tempo aqui, nós todos, voltando dentro de um ressentimento que não constrói nada. O ressentido não é aquele revoltado, não é aquele que briga por um espaço melhor, é aquele que fica reclamando o tempo inteiro, que não quer se livrar da sua possibilidade de reclamar. Esse ressentido, hoje os ressentidos, né, que podem ser ressentidos por vários motivos, né, porque não foram, né, afetados, ou porque de repente não tiveram relações que levassem ele a uma extensão de sentimentos, ou porque tiveram traumas, beleza, mas esses ressentidos são aqueles que não constroem nada, Kira. E esses são aqueles que gostam de estar nos lugares aonde eles vão sofrer, né, sofrer por conta de valor, de cultura, para continuarem sendo... Eles se retroalimentam com esse ressentimento. Então, esse é um diagnóstico que, para mim, quando eu vejo hoje, né, no mundo corporativo, né, eu que faço muita palestra no mundo corporativo, eu consigo perceber, assim, rapidamente, quando existe um ressentido, ou existem alguns ressentidos nesses times. Então, eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado com esse tipo de pessoa. Quando você mapeia isso, você já demite na hora. Eu acho que quando a cultura está muito bem enraizada, né, ou quando você fortalece o outro tipo, né, aquele outro paradoxo, eles tiram que são essa aqueles pessoa eles tiram. Essas pessoas saem sozinhas. Né? Isso Elas está não acontecendo sobrevivem. na minha empresa agora, sabia? Vai acontecer. Eu tô com uma empresa há 4 anos, a gente está fazendo 4 anos agora, e eu martelo muito sobre a nossa cultura, filosofia, do que a gente quer passar do jiu-jitsu, né? Sobre o exemplo que o professor tem que entender, que ele é o exemplo, é uma responsabilidade você ser um professor enorme. E você influencia de maneira positiva ou negativa. Então você tem que saber qual o caminho que você quer. E dentro da Gracicor, esse é um dos pilares. Eu quero que o nosso time sejam, que todos eles sejam exemplos do bem, né? E aí nesse caminho, hoje, agora eu vejo assim, quando alguém tá saindo, o próprio time já vem, tipo... Já tira. Kira, vamos ficar de olho no fulano, porque, cara, não tá falando do jeito que a gente fala, tá diferente, e não sei o quê. E a gente já começa a ver a energia diferente, né? A energia já começa a vibrar numa outra... Vibra diferente. Não é? É muito louco isso, né? Isso eu sinto muito. A energia tá boa, você fala assim, pô, Pedrinho, beleza. De repente você, opa, mudou. E apertei a mão, não tá mais... Não conectou. Olho, esse né? cara tem que... Não vai dar certo aqui dentro. E é interessante, porque... você falou um negócio super importante, Kira. Quando a gente tem um propósito, né? No teu caso aqui, um deles, né? É ensinar arte suave. Como suave, né? Também, né? Porque tem muita gente que não tá ensinando com arte suave. Não, o pessoal já fala... Outro dia eu vi um pessoal falando assim, o nome é arte suave, mas aqui não tem nada de suave, não. Pô, você... Aí eu, como assim, cara? Você não entendeu nada de jiu-jitsu. Você não entendeu nada, Por favor, volta aí, vamos pra faixa branca de novo, trabalhar pra poder evoluir como ser humano também, né? É isso, né? E você falou, né? Ter pessoas do bem, né? Ensinando, né? A arte e tal, a luta, pessoas do bem. Quando a gente tende a focar, né? Na liderança, a gente aprendeu, né? O meu segundo livro fala sobre liderança, a gente inverteu algumas lógicas, né? Eu defendo muito que o líder hoje não é mais aquele que no passado era reconhecido pela capacidade que tinha de usar os seus músculos, ou no passado um pouco menos recente, capacidade que tinha de usar o seu intelecto, né? Aqueles que eram fortes, que duelavam, que brigavam, que caçavam quando a gente era caçador-coletor, ou, mais recentemente, aqueles que achavam que sabiam mais do que tudo e do que todos, né? Porque carregavam um diploma de uma grande faculdade ou de uma grande academia. Hoje os líderes são aqueles que sabem usar o coração. E essa lógica do coração que eu desenvolvo nesse livro, né? Quando eu pensei nessa comparação, não é para dizer que os líderes são aqueles fofinhos, bonitinhos, que dão beijo e abraço, né? Você precisa dar um amasso de vez em quando, né? Dá uma pegar dura, um pescoço, né? Dar uma dura, né? Dar um Ezequiel daquele assim, né? Pra mostrar que você não faz só coisa, né? Tranquila, né? Mas são aqueles que sabem lidar com as coisas que vêm do coração, que são os sentimentos. E me parece que no exercício da liderança, e aí a gente já pode ir para o mundo corporativo, esses sentimentos foram quase que deixados de lado. Assim, né? A gente vem com muitas lógicas prontas, modelos, formatos, arquétipos, mas a gente esquece desses sentimentos. Então, um deles, que para mim é super importante nesse exercício da liderança, é que um líder é aquele que, sobretudo, ele não está preocupado só em falar, ele não está preocupado com a oratória, ele está preocupado com a escutatória. Né? É aquele que está percebendo, que está escutando as coisas que estão acontecendo. Também não é aquele que está preocupado só em dizer o que não funciona. Quer dizer, usar a sua oratória
pra dizer o que não funciona. Quando a gente tá errado, a gente sabe que a gente tá errado. Mas nem sempre quando a gente tá certo, a gente sabe que a gente tá certo. Então também é papel do líder procurar as coisas que estão funcionando, né? Elogiar alguém que está no caminho certo. Quando a gente traz o elogio, ou quando a gente traz essa percepção para o exercício da liderança dentro do que você falou, na construção de equipe, né, de se blindar, o que eu tenho visto hoje? A gente quer montar times incríveis, tirando todo mundo que não é bom, né, e muitas vezes não potencializando aquela galera que é boa. Vai dar o mesmo trabalho. Se você começa, aquele não está funcionando, eu vou tirar, eu vou tentar colocar alguém no lugar. Mas você não está valorizando aqueles que estão fazendo certo, você vai fazer esse trabalho, esse turnover, né, para usar um termo do mundo corporativo, vai sempre se estabelecer alto e a cultura não vai ser criada. Então, o que é melhor se fazer? Esquece, né, os que não estão funcionando e foca nos que estão funcionando, porque eles vão criar isso que você falou. Essa unidade vai ser tão forte, esse reconhecimento de lugar e de espaço vai ser tão forte, esse laço vai ser tão bem construído, que ele não vai deixar ninguém quebrar. Você como gestor, ou como líder principal, ou como dono, você não vai precisar fazer mais nada. Essas pessoas vão sair naturalmente. E eu acredito nesse funcionamento. Sim, eu tô sentindo isso agora. Antes eu que tinha que ficar... Fazer. Porque era o começo, né? Quando você começa, você tem que estar muito atento. A cultura era você. A cultura era eu. Eu era o exemplo. E agora isso está se transferindo para outros líderes dentro da própria organização que estão tocando dessa forma. Né? Vão exatamente. se encontrando, né? Você vê, você acha... E são pessoas que nascem assim, que você fala, caramba. Eu tenho uma menina que começou a treinar comigo com 6 anos de idade no meu projeto social. Robertinha é o nome dela. Super tímida. Enfim, o projeto social eu fiquei durante muitos anos, mas chegou um momento que minha carreira estava corrida e não estava conseguindo organizar o projeto, porque eu dava aula no projeto, e aí a gente perdeu o espaço que era cedido. E aí, para alugar um espaço, eu não tinha grana para bancar na época. Então, a gente parou esse projeto. E aquilo ali me matou, assim, foi uma facada no coração, porque eu tinha 120 crianças que amavam jiu-jitsu e que tinham um potencial enorme, sabe? Bom, nesse processo, eu consegui manter algumas crianças, e assim que eu abri minha academia, eu contratei algumas delas. E eu falei, gente, agora vem pra cá, vem trabalhar comigo. E eles foram se desenvolvendo. E essa menina era uma menina super tímida, assim, sabe? Você botava ela pra falar em público. Em público, assim, ela pra mais 3 pessoas, né? Era tipo, dá uma aula, ela, ai meu Deus, travava e não sei o quê. Hoje ela tá uma mulher maravilhosa, arrebentando nas aulas, acabou de ser promovida pra professora. Então, assim, o jiu-jitsu mudou a vida dela. É uma menina que saiu de um projeto social, tá com 22 anos, saiu de um projeto social, hoje virando uma professora, fazendo faculdade de educação física e vai arrebentar, sabe? Então, e o mais legal é você ver o quanto os dois crescem, né? Porque você, se ela tinha 6 anos, você era uma menina, né? Eu era você novinha, estava experimentando essa ali. liderança orgânica, que, claro, já é nata em você, né? Pela tua construção de carreira e pela tua vida de atleta, por tudo que você fez, mas que você vai se desenvolvendo como uma líder e, ao mesmo tempo, ela pega carona nesse mesmo desenvolvimento e vai junto, né? Que é um pouco essa convergência, acho que emocional e cognitiva, né? De alma e de cabeça, que você encontra nessas lideranças. Não tem a menor dúvida, Kira, que talvez você tenha inspirado ela, muito menos pelas coisas que você se preparou para falar para ela, mas pelas atitudes que você teve, né? Talvez desde pequenininha ela olha uma atitude e fala, cara, eu vou nesse lugar aí. Talvez por isso que hoje ela seja uma representante da tua cultura, né? Não é só... esse é o grande pulo do gato que eu vejo, assim. De você... Não adianta falar. Eu posso chegar pra você e falar, pô, eu sou do bem, eu faço isso, eu como bem, tô comendo suquinho aqui, aí chego lá de fora, tô lá comendo fast food, tratando as pessoas mal, né? Então, assim, você só lidera pelo exemplo. Assim como os nossos filhos, eles vão se guiar pelo exemplo que a gente dá. Pela maneira que a gente lida com todo mundo, né? E que eles estão ali assistindo. Aquela cabecinha ali absorvendo tudo que a gente faz. Você falou um negócio brilhante, né? As crianças não aprendem com os ouvidos, elas aprendem com os olhos, né? Isso, que eles vão levar pra vida. Como é que você... o que você acha dessa cultura do cancelamento? Primeiro eu acho uma antítese. Esse suco é bom demais. É muito bom. Nossa, cada vez você vai falando, eu vou... Eu adoro. Vou aumentando. A gente tinha que ter um copo maior, gente. Não, mas tá bom assim, tá bonitinho. Sim, no shot. Tum. O shot da saúde. Shot da saúde.
eu acho primeiro uma antítese a tudo que se construiu, se tentou construir nessa pós-modernidade, né? A política do cancelamento, ela vai contra tudo que se tentou criar. Se a gente criou, né, um diálogo, ou se a gente estabeleceu que o diálogo seria a nossa principal fonte de, acho que de construção, né, e de respeito às liberdades que agora, né, estão cada vez mais possíveis para todos nós, a política do cancelamento vai contra tudo isso, né? Porque quando a gente cancela, em vez da gente estar flertando com o diálogo, a gente está flertando com o diabolo, né? Porque o que é o diabo, né? O diabo como criação recente da história, né? O diabo não está nas escrituras, né? Lúcifer, sim. Lúcifer era o anjo mais bonito, o mais belo de todos, cheio de qualidades, de virtudes, né? E que não aceitava sequer que outros estivessem próximos a ele, né? E ele usava tudo que ele podia para aniquilar aquelas pessoas, né? Daí surge a ideia desse diabo. Obrigado, querido. Daí surge a ideia desse diabo. E hoje, quando a gente cancela alguém, a gente está indo nesse lugar. Se você emite um julgamento de uma empresa ou de uma pessoa pelo aquilo que te contam dela, você voltou à Inquisição. Quando a gente volta para o lugar da violência, quando a gente volta para o lugar da dor, essa dor que a gente está falando, né, no mundo de hoje, se a gente voltar na história, a dor ela começou sendo sempre coletiva, né? Era comum a gente levar os nossos filhos num programa de domingo para ver alguém ser guilhotinado ou ser colocado numa arena para, né, para perder a vida ali. Aquelas pessoas eram penduradas em postes e essa era uma atratividade para crianças. Depois, né, bem mais para frente, se inventou o lugar da dor, né? Criou-se paredes para isso. Então tinha prisão, tinha o sanatório, né? Você tinha os hospitais, né? Os espaços onde as pessoas podiam ir ali ou tratar da sua dor ou ser enclausuradas pela sua dor, né? E hoje a gente vive esse momento em que a dor é individual. Todo mundo carrega consigo uma dor, né? A dor, seja hoje, né, a novidade do burnout associada ao trabalho, seja a depressão, essa reflexão negativa da vida, lembrando que o que se associava à ideia de depressão antigamente era histeria, que, né, estava ligado ao positivo, né? As pessoas, o deprimido é aquele que não vê o tempo passar, né? Assim, aquela pessoa que tá dentro de si ainda, né, e não consegue viver essa vida, né? Tem uma relação diferente com o tempo. Quando a gente olha para o mundo de hoje, em que a gente chegou nesse lugar do individual, onde está todo mundo, né? Alguns se automedicando, ou alguns entendendo que precisa achar um problema. Quando a gente está nesse lugar, o que a gente precisa? O que a gente precisaria para sair desse lugar? Ou pelo menos para lidar melhor com esse lugar de indivíduos mais flagelados? A gente precisava de afeto, a gente precisava de acolhimento, a gente precisava conversar naturalmente sobre os temas. E o que a gente está fazendo? O contrário. Você pega alguém por uma crença, seja ideológica, seja religiosa, mas seja lá o que for, essa pessoa fala alguma coisa, que é uma opinião dela, de novo, na grande maioria das vezes um direito que ela tem, né, de opinar. Você pega essa pessoa e você cancela e condena essa pessoa. Você não oferece direito de defesa, você rasga com os princípios democráticos, você rasga com o princípio de justiça, e você rasga principalmente com o que existe de mais belo na nossa comunicação, que é essa oralidade, a gente poder se comunicar, um dizer para o outro que tem de ideia e aceitar a ideia do outro. E acabou isso. E respeitar. E respeitar. E o pior, né, Kira, que quando você estabelece o cancelamento, você faz o que hoje a gente está fazendo, todo mundo está fazendo, né? A grande maioria das pessoas faz com os filhos, faz com os relacionamentos. Ninguém mais se responsabiliza por nada. Essa possibilidade que principalmente as mídias sociais entregam pra gente, né, as redes sociais, da gente não ser responsável por nada. Então eu quero falar mal da Kira, eu vou emitir uma opinião contra a Kira e ninguém vai me julgar. Eu não vou sofrer nenhum tipo de punição por conta do que eu gerei na Kira, ou na carreira da Kira, ou na academia da Kira, seja lá o que for. Então, a gente está fazendo isso com os filhos. Quantos pais que têm filhos hoje e no primeiro sintoma de problema ou de desvio de um normal estabelecido, né? Vamos lá. O pai vai lá e tira a sua responsabilidade e entrega para alguém.
Se meu filho tá com dificuldade na fala, eu boto no fono. Se meu filho tá acelerado demais, eu boto na psicomotricidade. Se meu filho não tá com uma dificuldade em uma matéria, eu vou levar ele para um psiquiatra para ele tomar uma Ritalina. E aí a gente começa a não se responsabilizar mais por nada. Eu não quero mais responsabilidades para mim. Então, se alguém falou alguma coisa que eu não concordo, pum, jogo na mídia social. Eu tenho pais de alunos que deixam os filhos ou as filhas no jiu-jitsu e falam assim: Kira, olha só, eu não aguento mais. Meu filho, ele não obedece. Resolve pra mim. Resolve pra mim. Obrigada. Não é você que vai resolver. E sabe o que é o pior? Essa criança vai te obedecer maravilhosamente bem. Mas e em casa não vai continuar não obedecendo. Claro, lógico. Agora, Pedrinho, como é que a pessoa que tá sendo cancelada pode agir, sabe? Porque é um momento difícil, assim, pra quem vive a internet e esses feedbacks, porque a internet, ela é terra de ninguém, né? Eu recebo cada mensagem, assim, que eu tenho que realmente trabalhar muito a minha cabeça, assim, tipo, cara, não dá. Mas vários perfis fakes e as pessoas vão ali, se você não tiver com a mente blindada, né? Aquela mente, eu brinco porque eu trago sempre pro jiu-jitsu, mas assim, mente faixa preta, de não vou deixar isso me afetar, né? Porque você é responsável por como que as pessoas te afetam. E essas mensagens são mensagens fortes, elas vão na tua ferida. Geralmente. Como que esse cancelado pode trabalhar? Sendo muito sincero, Kira, eu acho que existe uma única fórmula. Podem existir várias, mas uma única fórmula eficiente para você lidar com isso. Que é você ficar quieto. Não adianta você lutar. Quanto mais você é vítima de um cancelamento justo ou injusto, os haters, as pessoas que estão dispostas a ir ali para te condenar muitas vezes sem saber quem você é, inclusive, são pessoas que querem aparecer. São pessoas que precisam aparecer. Tudo que elas querem na vida é uma resposta sua. São pessoas carentes no sentido, acho que macro da palavra. São pessoas que lidam com poucos afetos. E são pessoas que, objetivamente, não tem muita relação de alteridade, não tem muita relação de legado com a vida. Assim, né? São pessoas que, no fundo, são ocas. Porque para você chegar ao ponto, né, de cancelar alguém, de achar, né, acho que mesmo que a pessoa erre com você, né, mesmo que a pessoa tenha te magoado, quando você é de bem, quando você acredita no bom, você vai pensar 100 vezes antes de fazer alguma coisa com aquela pessoa. E se você é uma pessoa realmente boa, né? Aí sim, realmente boa, você vai olhar para o lado e vai pensar que existem tantas outras pessoas que querem seu bem que seria uma injustiça você gastar o seu tempo, né? E dar esse tempo para alguém que te quer mal. Então, assim, para você chegar nesse ponto, é uma pessoa muito vazia. Se existe uma forma de você lidar com isso, é você ficar quieto e esperar essa onda passar. Você já teve situações que você teve que blindar sua mente? Cara, agora eu vou mostrar que a minha faixa preta funciona mesmo. E já errou também? Porque, assim, Nossa, muito. Na nossa vida a gente vai errando, aprendendo, tentando não cometer os mesmos erros, né? Pra hoje eu chegar aqui pra você e falar, eu olho uma mensagem e eu tô bem. Mas eu já estive em situações de olhar e falar, putz. Já. Várias vezes. Não tô bem. Não tá legal, sabe? Então eu fui evoluindo ao longo do tempo. Como é que foi? Como é que é isso pra você? No meu caso, eu já tive algumas situações assim, né, complexas. Por sorte, né, as que chegaram a um extremo maior eram de argumentos que não se sustentavam. Então, assim, por exemplo, quando alguém fala, você escreveu no livro sobre isso, e isso é uma atitude preconceituosa. E aí, como não tem ferramentas que comprovem isso, você fala, olha só, não é nada disso. Você não precisa gastar tanto tempo porque o argumento não se sustenta, né? E eu acho que o mundo digital só não tá pior porque a maioria das pessoas que estão propensas a cancelar são aquelas pessoas que não tem muito repertório, né? São aquelas pessoas que não estudaram muito a fundo, porque se você estuda um tema a fundo, né, você vai segurar a onda. Obrigado. Você vai segurar a onda para julgar alguém ou para condenar alguém, sabendo que, claro, isso pode voltar contra você. Mas acho que acontece muitas vezes. Agora, errar, a gente erra demais, né? Você sabe que tem uma passagem belíssima, né, com Santo Antão. Santo Antão foi um eremita que ficou 80 anos vivendo no deserto para fugir da tentação, né?
E todo dia ele era visitado pelo diabo, sabe, Kira? Todo dia o diabo ia lá e visitava ele. E ele fazia o jejum dele, o diabo falava, para com esse jejum, vem aqui comigo, eu vou te dar tantas coisas boas. Cristo também passou por isso, né? Nos 40 dias no deserto, foi tentado e tal. E aí, durante 80 anos, o diabo ia lá todo dia tentar ele. Até que, quando deu 80 anos, o diabo falou, vou desistir. Entrou lá, tentou de novo, ele falou que não ia. Aí o diabo virou para ele e falou assim, ó, desistir, chega, não aguento mais, não vou mais te tentar. Virou as costas. Quando o diabo vira as costas, São Tantão, olha e fala, ufa, venci a tentação. O diabo volta. Por quê? A virtude é silenciosa. Se você acha que você chegou num lugar onde você não precisa mais evoluir, onde você está blindado, é justamente aí que o erro aparece, né? Porque você chegou nesse lugar de soberba. E eu acho que a gente erra, a gente tem que também estar pronto para entender que todo emissor, é o nosso caso, né? Você com tantos seguidores, todo emissor depende do receptor para que a mensagem faça sentido. Então, você pode falar uma coisa com a melhor das boas intenções. Se para um receptor teu essa mensagem saiu errada ou machucou, a única coisa que você precisa fazer é pedir desculpa. Principalmente se você vive do pensamento público ou se você vive da influência, né? Então, essa é uma coisa que eu faço com frequência. Quando alguém me fala que não gostou de uma mensagem, né? Ou que não gostou de uma fala, ou que de repente eu fui leviano em algum argumento, eu sempre começo pedindo desculpa. Antes de argumentar o porquê que eu falei, olha, me desculpe. A minha intenção não era te machucar. Agora, a partir daí, você tem gente que recebendo sua desculpa fala, cara, obrigado. A maioria faz isso, né? Obrigado, que bom que você me respondeu, tal, não sei o quê, e a conversa fica ótima. E tem uma galera que fala, não aceito sua desculpa. Aí esse você não tem mais, porque você já sabe que ele vai virar um hater, né? Ele vai estar ali, é um stalker, né? Ele tá ali pronto pra isso, ele quer isso. Ele quer isso. E o engraçado é que se você pegar um stalker, né, um hater seu, o mais interessante é que ele sabe mais daquilo do que os maiores fãs que você tem, né? Porque aquela pessoa passa tanto tempo te estudando e olhando pra você, que você acha estranho ela querer o seu mal, que você fala, pô, você sabe tudo de mim, você sabe mais do que eu. O cara volta num post seu antigo, o cara vê a tua vida e sabe teu coisa, você fala, cara, você gastou tanto tempo estudando alguma coisa de alguém que você não gosta. Pô, vai estudar de alguém que você gosta, né? Pedrinho, você fala muito sobre essa soberba, o ego. Você já passou alguma situação que você viu o seu ego inflar num nível que você falou assim, opa, peraí, para, vamos segurar um pouquinho? Várias vezes. Acho que a gente lida com isso o tempo inteiro. Assim, e tem dois extremos assim, que eu posso te contar. O primeiro, eu acho que é com filhos. Quando a gente aprende a pedir desculpa para os nossos filhos, a gente se liberta de uma das maiores amarras, né, da vida contemporânea, que é essa ideia de que pais sabem mais do que os filhos. E eu peço muita desculpa para meus filhos, Kira. Eu também peço. Muita, sim. E eu peço sinceramente. Agora, né, hoje aconteceu um negócio super, super engraçado. Meu filho, a gente sempre toma café da manhã junto, eu sempre tomo café com as crianças. E aí eu tava tomando café da manhã com o Bento e com a Maria. E aí o Bento comeu o sanduíche e tal. Eu tinha trazido pão de queijo. Eu fui treinar cedo, trouxe pão de queijo que eles gostam e tal. E aí o Bento tava demorando a sentar na mesa e tal. Levantou várias vezes. Aí pegou um negócio de dinheiro que ele tinha guardado e tal. Pegou e falei, amor, senta na mesa. Papai tá te esperando pra tomar um café. Aí senta, não senta, não senta, não senta. E aí o suco dele tava na mesa. Eu falei, amor, faltou o teu suco e tal. Aí senta, não senta. Aí ele foi lá pra dentro, demorou. Eu tirei o suco. Aí ele voltou. Eu falei, você não vai mais tomar o suco. O papai te esperou um tempão aqui, cara. Você foi, voltou, tal, não sei o que, né? Aí ele falou, não, papai, eu vou tomar o suco. Eu falei, não, agora você não vai tomar. Agora vamos para a natação, você não vai tomar, tal, tá tudo de boa. Papai não tá chateado. Mas, pô, fiquei te esperando um tempão aqui. Chamei várias vezes, tal, não sei o quê. Aí dei uma de, né? Falei, não vou voltar atrás, mano. Não vou voltar atrás. Aí ele foi sem suco. Eu sou difícil fazer isso. E foi uma boa. Eu falei, ó, cara, chamei, já tirei a mesa, vambora, tal, não sei o quê. Aí, depois que acabou, aí ele foi pé da vida comigo, né, pra natação e tal. E a gente costuma rir um do outro. Quando um fica bolado com o outro, a gente ri, porque a gente ele já brinca comigo quando eu tô bolado. E ele também, e eu também. Só que ele tava bolado, tal. Eu ainda tentei brincar, ele não foi nadar, tal, nadou. Fiquei assistindo a natação dele. Quando saiu, falei, nadou bem, então, não sei o que lá. Ele tava tomando banho. Aí eu virei pra ele e falei assim, ei, cara, aquele cara que foi tomar café da manhã hoje lá, cara, não chama ele pra dormir lá em casa, não. O cara chato, rapaz. Pô, o cara não sentou, ainda achou que tava certo, tal, não sei o que. Ele falou, é mesmo. É o João da Malcriação, quando ele era pequenininho, a gente brincava disso. Ele falou, não sei o quê. Eu falei, cara, mas que teimosia, só você fala, pô, papai, dei mole, desculpa, era pra sentar. Agora ficou gritando. Ele falou, não, sabe pra que foi, papai? Quando eu fui lá dentro, que eu peguei no dinheiro, eu fui lavar a mão. Eu tinha pego no dinheiro, fui lavar a mão. Quando eu fui lavar a mão, eu fiquei pensando na morte da bezerra. Ele falou assim mesmo, e eu escovei o dente. Papai, quando eu escovei o dente, eu desliguei do café da manhã.
Até porque tomar suco com o dente escovado não tem gosto. Foi por isso que eu desliguei. Eu falei, pô, filho, mas por que você não falou pro papai que era isso? Aí ele falou, papai, sei lá, você já tinha tirado, tava bolado, eu também já tava chateado com você. Eu falei, pô, filho, desculpa. O papai deu mole. O papai exagerou. Não precisava. Se o papai não tivesse falado daquele jeito, você ia falar que escovou o dente, eu ia falar que realmente o suco não tinha gosto, eu ia falar pra você comer, sei lá, um outro pão de queijo de novo, pra você poder fazer um negócio. Desculpa, papai. Ele falou, claro, papai, desculpa. Quando você desce desse lugar, quando você pede desculpa pros seus filhos, né, que teoricamente estão ali para usar você como referência, você se liberta desse ego nocivo, né, que é você achar que você tá em algum lugar, assim. E as pessoas têm muita dificuldade, né, no pedir desculpas. Pode beber o suco, tem um pãozinho de queijo aqui, ó, de tapioca. E essa dificuldade de você pedir desculpas, né, pros nossos filhos, principalmente. Acho que, sei lá, minha mãe nunca me pediu desculpa assim, tipo, chegava, pai, vai fazer isso, né? Que era cultural, né? E, enfim, ok. E aí você se coloca na situação de hoje ser mãe, e eu sempre tô ali, falo, putz, hoje eu errei a mão ali, cara, não podia ter sido menos dura. Filha, vem cá. Aconteceu essa situação, a mamãe acabou errando. Você me desculpa? Aí ela, desculpa. Eu sempre volto, olha nos meus olhos. Aí eu sento na mesma altura delas, né? Olha nos meus olhos, filha, desculpa, mamãe. E aí eu sempre converso assim, o que você gosta muito que a mamãe tá fazendo com você? Aí ela, eu gosto muito quando a gente brinca de boneco, quando a gente vai pro jiu-jitsu, quando a gente faz isso. E o que você não gosta? Pra ver se eu tô errando sem perceber. Olha que legal. Porque às vezes você erra assim, sem perceber. Lindo isso. Né? Aí ela fala assim, aí outro dia, ela falou assim, mãe, você deixa todas as minhas amigas comerem bolo de chocolate quando elas vêm aqui em casa. E eu nunca posso. Aí eu falei, tá aí, ó, tô errando. Porque se as amigas estão aqui, estão comendo bolo, esse dia eu vou ter que liberar, né? Então assim, aí eu comecei a trazer isso, e o tempo inteiro eu fico conversando, volta e meia eu vou lá e, pô, vem cá, minha filha, o que... E aí as duas começam a me contar esses detalhezinhos que vão passando, né? Eu vou me policiando mais pra poder ser a melhor mãe que eu posso ser, assim, né? Claro que vou cometer erros, eu sei disso nessa jornada, mas que os erros sejam reparáveis, né? Mas que lindo isso, né, Kira? Porque quando você vai estabelecendo nesse percurso, né, que é longo, né? Quando você vai estabelecendo, acho que essas pausas, né, pra saber o que não tá funcionando, você vai ajustando, né? Sim. Lindo isso. Você vai organizando ali e percebendo ali o olhar da criança, né? O que ela tá vendo que você não tá, que às vezes você não tem a mesma percepção que os seus filhos têm. Pedrinho, eu queria falar assim, muito sobre, você fala muito vida, morte, a única certeza que a gente tem aqui é que a gente vai morrer. Só que é difícil. É difícil aceitar a morte, principalmente de pessoas que nós amamos, né? Você teve uma situação na sua vida aí bem... Foi difícil pra você com seu amigo. Queria que você relatasse esse momento. Qual? Calma aí. Eu vou te passar aqui. Volta aqui no meu... Cara, o meu... Dá um pause aqui, depois vocês cortam. Qual é? O meu celular tá muito ruim. Tipo assim, minhas perguntas não tô vendo nada aqui. Que bom, porque tá ótimo. E eu tô, tipo assim, indo na minha cabeça. Então... Qual foi? Calma aí. Eu queria falar sobre vida e morte. Tá. Qual a situação mais delicada que você Deixa eu lembrar se teve algum amigo viveu nossa. assim. Eu vivi algumas, né? Acho que a do meu pai é mais forte. A gente vai dar uma. Pode ser. É só porque, assim, aqui tá o meu guia todo, aí saiu. Morreu. Vai que tem um amigo que morreu, eu não lembro. Agora, peraí. Vem pra mim. Vamos lá. Que tá no meu roteiro aqui, ó. Tem um amigo seu que morreu em um acidente. Isso influenciou você a germinar uma semente de poesia pra ajudar o próximo. Esse é o Pedrinho, esse é o Pedro Poeta. Você errou aqui, que é um outro Pedro. Não, mas esse Pedro é foda. Tem um Pedro Salomão, que é um Pedro Poeta. Minha produção. Calma aí, eu acho que é. Busquei no site a tua foto e... Na minha foto? Ou é do outro Pedro? Vê aí. Checa aí, porque se foi eu, pode ser. Ramon. Deixa eu ver quem foi. É porque o Pedro parece comigo. A gente tem um Pedro... Se foi você não sabe, né? Imagina que eu não sei. Se foi você não sabe. Não, tipo assim. Olha só, mas pode ser. Calma, tem porra. Mas germinasse, não sei quem morreu, a minha. Minha produção me botou aqui, ó, roteiro aqui. Eu falei, caraca. Olha só, de amigo, o Pedro Salomão, tem o Pedro Salomão, que ele é poeta. Ele escreveu 3 livros também. Então, assim, é foda porque a gente tem um monte de coisa na internet que é atribuída a mim, a ele.
E confundem mesmo? Confunde direto. Ah, então tá. E ele é um então amor. eles estão tranquilos. Ele é maravilhoso. A gente ficou amigo assim. porque a gente é homônimo e, cara... Aí ele tem 3 livros. Aí uma galera compra os livros dele e marca a mim. E uma galera compra os meus livros e marca ele. Aí a gente já deixa, entendeu? E a gente já manda, olha, o cara é ótimo, entendeu? O outro é maravilhoso também, segue. A gente tem até um projeto de escrever um livro junto, mas é assim, difícil. O Pedro é um poeta. Esse é legal, né? Tipo, Pedrinhos... Que maravilha, Salomão. Imagina. Ah, é sensacional ele esse veio livro. pro Rio, a gente se encontrou. Aí ele escreve poesias lindas. Ele tem um livro espetacular, que é Todo Mundo Tem... Não, eu tenho sérios poemas mentais. É maravilhoso. Ou Todo Mundo Tem Poemas Mentais, uma coisa assim. É um livraço, tem em casa, maravilhoso, ele é ótimo, poesia. Mas veio, eu acho que não foi não. Morreu amigo? Não, morreu gente Pedrinho, pra caralho, mas plantar semente, vamos lá, eu vou Come falar aqui. da morte. Mas come aqui, Mas ó. vai, você vai fazer a pergunta de novo, né? Vou. Come Você aqui quer me pouquinho, engordar? A gente dá uma relaxadinha e volta. Eu quero me engordar. Você quer Esse suco é calórico? Claro. É, açúcar é sempre É calórico, mesmo? mas é saudável. Tá bom. Treinei pra caralho hoje. Tá de dieta? Eu tô segurando a onda. Entendi. Porque eu voltei pros meus Tá quantos anos, Pedro? 42. 42. Aí eu voltei pros meus 79 quilos, eu falei, não vou mais perder ele não. Porque eu sou muito atarracado, cara. Então eu vou pra 84, assim, não parece. Entendeu? Aí eu falei, ó. Hoje de atividade você tá fazendo o quê? Jiu-jitsu e... Eu corro todo dia de manhã na praia. Futebol, eu jogo 2 vezes na semana. E jiu-jitsu 2 vezes na semana. E pedalo. Ah, então tá fazendo bastante Mas tô exercício. sempre... Todo dia eu faço. É terapêutico pra mim. É, total. Eu preciso. Não, se eu não Se eu não fizer for- meu exercício Você diário... sabe que eu não peguei Covid até hoje? Sério? E eu acho que eu sempre falei, cara, é por causa da praia, do sol, do mar. Sim, vitamina D. Caio dentro. Você tá com a saúde em Bom dia. demais isso. Nossa Muito bom, né? Senhora. É um pão de queijo de tapioca. E aí, esse negócio de você se exercitar, cara, eu saio do treino com uma leveza, assim, parece que eu tô flutuando. Falou, ainda bem que eu Você vim. malha também, né? Malho também. Eu faço preparação física e jiu-jitsu, né? São as 2 coisas. Aí eu brinco de beach tênis de vez em quando. Faz uma graça. Faço uma gracinha lá, Você não mas gosta de correr, assim... Não gosto de correr. Odeio correr. Eu também odiava correr. Eu me acostumei. Ah, eu odeio correr porque... É muito engraçado. Todo esporte que eu tenho que me... Tipo assim, ficar com aquele rosto assim, sabe? Tipo... É muito... doloroso pra mim. Tipo, pedalar não sei quantos quilômetros. Correr não sei o quê. Aí eu fico assim, ai meu Deus do céu, não gosto nem de pensar. Mas eu gosto de correr na praia. Aham. Pra mim é muito terapêutico. É assim, a gente barulho tem isso do aqui mar, do Rio sério. de Janeiro, é maravilhoso, né? Você vai pra praia, você dá aquele mergulho, assim. Eu já corri muito. Eu não sei se é porque eu corri tanto pra treinar, que eu fiquei meio que traumatizada, sabe? Não, e na nossa cara, eu corria com um kimono nas costas. Corria com um sol de 40 e vai, e tem que ir, porque é trabalho da mente, você vai conseguir pra perder peso. Com Botava, casaco, isso que eu ia falar. na Gama Filho. Botava aquele sauna suit, assim. Cara, Aí exatamente. um casacão por cima, vai, corre. Chegava na luta morta. Aí só... Você cansava mais na corrida do que na luta. Não, e o mais engraçado é que a gente fazia isso achando que tava me mandando bem pra caramba. caralho, E tava tipo dando assim, super certo. nossa, isso é incrível, você vai perder 2 quilos fácil. Cara, eu fiz muito Aí a isso. pessoa vai e se desgasta, chega na luta, começa a ter cãibra, não consegue abrir a Terminava de mão. comer banana e massagem, não tinha nada do que tem nessa Você época. lembra? E a mão ficava como? Tô travada. Toda Eu tinha travada febre. assim. Você Assim, viu que assim. eu tinha febre depois de todo o campeonato? Sério? Claro, porque eu fazia esse negócio, corria, ficava louco, pra não sei o que, ganhava o campeonato, ficava com febre mesmo. Não, e essa sauna suit é uma roupa que você bota que gruda assim, né? E aí você bota o casaco por cima. Então você vai suando, o suor meio que fica no negócio. Aí é nojento, né? Porque aí você sai assim, faz isso, aí vai... Uma cachoeira. E aí você perde peso. E na verdade líquido. você não perde peso, você perde líquido. Aí vai, pesa. E a pesagem era... E tinha campeonatos na época, né? Que dependendo... Tinha campeonatos que a pesagem era antes. Então a galera fazia loucura, chegava lá. Você, sei lá, não tá no sábado, você pesava quinta. Aí você chegava lá, era faquinha. Você tava assim, comia 3 dias. Sim. Assim. Aí depois ia pra... Cara, a gente saía da pesagem, cara, mandava Comia ver. tudo. Não, e comia sem... Tipo, uma orientação do nutricionista. Era tipo assim, o que tem no campeonato, vamos botar pra dentro logo. Era isso. Pô, Era passei nessa muito cabeça. por isso. Você competiu muito na Gama Filho? Eu Chegou a competi- lutar no Aí, você iate tá gravando também? isso? Tá gravando isso tudo? Tá? Então beleza. Vambora, então que papo tá bom. maravilha. Tá. Você competiu no iate também? No iate, na Gama Filho. Competi no muito Tijuca na Gama Tênis Filho e Clube. no Tijuca Tênis Clube é clássico. Eu fui campeão brasileiro em 95, né? Então tem muito tempo, muitos anos. Em que faixa? Eu fui na faixa laranja. Ah, que legal. Aí foi minha época, assim, laranja, azul e roxa, né? Depois, mais velho, aí eu comecei a trabalhar mas continuei a competir, assim, de leve. E aí, foi na Gama Filho.
E eu lembro que eu peguei tatame de palha, né? Tatame de palha, que Você queimava. saia todo ralado. Saía Nossa. tudo ralado. Você saía lenhado, assim, era um negócio... Hoje aquele tatame de lona, né? O meu Hoje é tatame tudo aqui na bonitinho. Gracie Cora é Ar-condicionado. ar-condicionado, tatame olímpico, tipo assim, com espuminha, você não machuca. Não te machucava nada. Não, o tatame era de palha. E aí tinha um... E era tipo uma lona, né? mas não era uma lona que escorregava, né? Era um negócio meio que travava. grudava muito. Aí grudava suor, né? Também. De todo mundo. De todo mundo. Não tinha como lavar. E o sangue também, se E tivesse sangue. sangue. Então ficava aquela coisa assim, bonita, cheirosa. Os dedos ficavam presos, assim. Você Era saía horrível, com os dedos. Era saía uma com o coisa. dedo. Aí eu lutei muito lá. Lutei também no iate bastante. No Tijuca Tênis Clube também tinham muitos. A Axe também tinha Copa Axe. Axe, na minha Copa época. Axe. Que na época eram os melhores Era o melhor eventos do campeonato mundo. Eram os melhores eventos do mundo. Eram os melhores eventos do mundo. Eu lembro, engraçado, porque eu lembro que esse Campeonato Brasileiro, ele foi o primeiro da Confederação. Então eu lembro que a medalha tinha, nunca mais esqueci disso, a medalha tinha o símbolo da Olimpíada, porque o jiu-jitsu era um esporte paralímpico na época, né? Tinha uma Paralimpíada de Atlanta de 96 e tal. Acabou que não rolou. Acabou que até hoje não rolou. Não rolou até hoje. Caraca. Mas era A gente isso. tá aqui sonhando com a Olimpíada. E depois, aí em 96 também competiu. Aí eu fui campeão estadual em 96, pela federação, né, com seu avô. Foi uma honra também, assim, já de faixa azul. E aí depois, aí 97, 98, ainda lutei Brasil de equipe e tal, brasileiro, mas depois, aí comecei a trabalhar, não tinha mais como competir, treinava quando dava, assim, Sim. né? Mas não parei. Mas como é que foi essa sua sensação pré-competição, assim? Adrenalina? Ou você chegava lá tranquilo? Eu sempre gostei, assim... Ah, Pedrinho, chegava lá sorrindo, Não, isso é legal, né? então. Sem problema nenhum, sem nenhum estresse. Eu treinei, assim, tem uma coisa, né, Kira, que eu acho que é muito legal, assim. Quando você treina com os melhores, eu treinei na Carson, né, com uma equipe juvenil que era brilhante, assim, né, que ganhou tudo. Então, assim, pra você ser o melhor daquele time ali, assim, era impossível. Então, só sobrava pra você, que era o meu caso, né? Tinha grandes atletas, assim, grandes atletas. Eu lembro de vários, assim, Márcio Fonseca, Daniel Christoff, Dudu Barros, eram caras José Emílio Pérez, eram caras Diego Ascenjo, caras espetaculares, assim, maravilhosos. Então eu sabia que eu não era o melhor. Mas tinha um grupo, né? Então, assim, sei lá, tinham 80 que treinavam, 10 que competiam. E eu sempre tive essa lógica de falar, cara, eu vou ficar entre esses 10 aqui, eu vou fazer parte desse grupo. E para isso eu vou ter que treinar, vou ter que observar, vou ter que desenvolver onde eu posso. E uma das coisas que eu me desenvolvi, e que eu acho que faz sentido até hoje, assim, né? Foi a parte de tentar analisar tecnicamente, taticamente, qual era a luta que se podia fazer. Então, eu sempre fui muito estratégico, assim, nas minhas lutas, assim, na época de competição séria. Então, enquanto assim, eu lembro que eu tinha um companheiro de chave, que a gente fechava os campeonatos juntos, que era o Igor Lemos, que era uma fé. Igor, se estiver escutando, um beijo, meu irmão. A gente fechou. Era muito engraçado, porque a gente fechou vários campeonatos. Teve uma época assim, a gente ganhou brasileiro, Copa Company Ciclone, estadual, ficamos invictos, assim. Ele acabava as lutas, às vezes, em 1 minuto e meio, assim, finalizava todo blá blá blá. Eu ia até o final das lutas. E eu sabia que ia ser assim, né? Mas eu falava, tudo bem, mas eu vou chegar lá junto com ele, tá tudo certo. Então, eu sempre tive essa coisa de entender a complexidade, né? O jiu-jitsu foi muito bom pra mim, pra isso também. Eu sempre me desenvolvi muito nesse lugar. Então, a calma era uma das coisas, né? Naquela época, a molecada, falava, cara, eu tenho que ser mais tranquilo, eu tenho que olhar melhor a luta, eu tenho que saber reverter uma posição. Então, eu sempre tive essa coisa de entrar calma. Agora, claro que você tem, né, adrenalina de uma final. Era aquela época em que as torcidas berravam na arquibancada, né? Não, tinha uma rivalidade na arquibancada. Cara, a barra tava de um lado, a Carson tava do outro, e todo mundo gritando. Pô, era um negócio maluco, imagina, mas era muito legal, assim, foi muito legal. Constitui muito acho que da calma e da paciência que eu tenho hoje, assim, é muito constituída desse lugar da luta. E agora, Pedrinho, vamos lá. Manda ver. A pergunta que não quer calar. Não, mas voltando pro jiu-jitsu, você tem frequentado os campeonatos? Hoje você acompanha alguma coisa ou não? Eu vejo muito pela TV quando tem, né? E não tem ido a campeonato, Kira, você acredita? Você sabe que eu acho que eu sofro um pouco. É que o Brasil morreu um pouco, né? Daquelas lutas históricas. Então tá tudo fora do Brasil. Aí Mas acaba você sabe que eu vejo, quando tem eu vejo pouca, mas tem pouca adesão de quem treinava antigamente mais e tal, competia. Eu não sei se você tem isso, mas
Eu acho que a gente, como frequentou muito campeonato, você muito mais que eu acho que eu tenho que ir pro campeonato pra lutar, entende? Então, assim, ir pra assistir me dá uma dor de cotovelo. Não, você sabe que eu chego em qualquer campeonato, Eu vou lá, sei lá, assistir alguns alunos, vou não sei o quê. Aí eu já fico numa adrenalina, assim, sabe? Tipo, já começa assim, a andar diferente, a olhar pro lado, e a mão já, tipo... Aí eu, não, Kira, você não vai lutar, sabe? Mas eu não sei, o ambiente já começa a ativar um negócio diferente, assim, em mim. Eu tive isso, quando eu parei de competir, eu tava no auge, assim, né? Eu tava na faixa roxa e tal, bem, mas tinha ganho uns 2, 3 campeonatos de faixa roxa e tal, e aí tive que parar pra trabalhar, não tinha horário pra treinar. E eu lembro que eu fiz uma ruptura abrupta eu não via mais nada de jiu-jitsu. Porque já que eu não podia competir, não ia poder treinar, eu não via mais nada. Eu não via mais nada, não via luta, não via nada. Era uma época que as publicações, né, saíam todos os meses, tal, tatame, Grace, tal. E aí eu parei com tudo. Foi uma proteção. Eu acho que eu ainda me utilizo dessa proteção, assim, sabe? Porque é uma paixão, assim. Realmente é uma coisa que eu gosto muito, assim. E como é que eu conheci o Pedrinho, gente, pra vocês saberem? Me fala, eu tava montando minha palestra, e aí o Pedrinho tinha uma palestra no Rio, lá em Ipanema. Me falaram assim, Kira, vamos na palestra ali. Pedrinho Salomão e tal, pô, cara incrível. Falei, tá bom, vambora. Foi na academia do Mauro. Foi na academia do Mauro. E aí eu cheguei lá e eu falei, vou pegar todas as informações, todos os cacuetes que ele faz pra poder tentar trazer pra minha palestra. E aí me surpreendeu, assim, positivamente nessa palestra. Eu saí de lá, assim, refletindo muito, porque você fala muito sobre o tempo, né? Uhum. Qual é o nosso bem mais precioso? É o tempo. Exatamente, Kira. Eu acredito muito nisso. Acho que a gente está vivendo uma era de pressa patológica. Acho que a pior pandemia que a gente pode viver e que a gente talvez já tenha vivido não é do coronavírus, mas é da pressa. É essa pressa que faz com que a gente se desconecte desse bem maior que é o tempo. E a gente não percebe que os apressados, né, eles andam em contraponto aos velozes. Né? Porque os velozes são aqueles que fazem esse bem maior que é o tempo sobrar. Né? Ou pela sua capacidade desenvolvida de atuar, né, de entender o contexto. Já os apressados, eles se assemelham mais aos atrasados. Né? São aqueles que o tempo está sempre faltando. E assim, é sintomático. Você olha, né, os apressados e os atrasados são aqueles que desenvolvem um mau humor crônico, né, porque acham que o mundo é culpado pela sua falta de tempo. E se um dos gatilhos para a felicidade é o sorriso, né, imagina, esse gatilho não aparece para quem está com pressa ou com atraso. São aquelas pessoas que estão sempre procurando as soluções mais fáceis, o aplicativo para te dizer qual é o melhor caminho para chegar. Quando escolhem um caminho sugerido pelo aplicativo, percebem que aquela é a pior opção, porque o mundo é feito de apressados e atrasados, então todo mundo foi para usou aquela mesma estratégia. E são aquelas pessoas que não conseguem transformar o mundo num lugar melhor. E essa reflexão é uma reflexão que sempre que eu posso eu trago, assim, que me surgiu há algum tempo. No mundo de excessos, onde a gente precisa ter muita coisa, né? A gente precisa ter muitos seguidores, a gente precisa ter muitos títulos, muitos diplomas, né? A gente precisa ter muitos feitos, muitas conquistas. A gente se acostumou que caridade era doar o que a gente tinha de sobra, né? E doar o que você tem de sobra nada mais é do que sua obrigação. Se você tem muito dinheiro e você nunca doou para ninguém, é como se você não tivesse dinheiro. Se você tem muita sabedoria e você nunca deu para ninguém, é como se você não fosse sábio. Caridade de verdade é doar o que você não tem. E se existe uma forma que una todos nós aqui nesse estúdio, né? Todos nós aqui presentes, se existe uma forma de deixar o mundo melhor, todos nós vamos concordar que é através da caridade. Não importa se a sua visão é antropológica, sociológica, filosófica, teológica, mas todo mundo concorda que a caridade é uma forma, né, de deixar o mundo melhor. E se caridade é doar o que a gente não tem, ou que faz falta pra gente, e a gente tivesse que pensar aqui qual é o bem que mais falta para todos nós, chegaríamos ao tempo. É o que todo mundo gostaria de ter mais na sua vida. Seja o tempo para não fazer nada, seja o tempo para ficar com os filhos, seja o tempo para a gente se conectar com o momento presente. Então, se a gente pode fazer uma baita de uma caridade, que é doar o nosso tempo, a gente precisa se reconectar com o que a gente está fazendo com esse tempo. A gente está desconectado. Então, a gente vive apressado, sem justificativa, para chegar num lugar que não vai. Esse lugar nunca vai chegar. Aqueles apressados crônicos, né, que vivem essa sociedade que hoje ela é driveada, pilotada, né, pelo desempenho. Byung-Chul Han, que é um pensador
contemporâneo, um sul-coreano, que escreveu livros maravilhosos, Sociedade do Cansaço é o mais conhecido deles, na minha opinião não é o melhor, mas ele fala, né, que a gente vive hoje essa era do desempenho. E que o mais incrível é que a sociedade do controle, que veio antes da sociedade do desempenho, deixou pra gente a sociedade do desempenho, que a gente cobra desempenho, mas que no fundo, não tem ninguém cobrando esse desempenho da gente. É a gente mesmo que se cobra. A gente não consegue estabelecer esses limites. Nesse livro Sociedade do Cansaço, que ele fala que a gente não tem nem mais tempo pra ficar cansado. Porque se a gente tá cansado, a gente se ocupa de alguma coisa ou a gente se analgesia, né? A gente se culpa desse cansaço. Culpa. Não, calma aí. Você não pode ficar parado ou ficar na sua. Então, eu acho que a gente precisa restabelecer esse nosso valor com o tempo. Lembrando que a extensão do tempo ou a valorização do tempo não está de forma nenhuma ligada a mais horas por dia, né? Ou você fazer menos coisas. Não é. É a sua percepção de quanto você pode melhorar a vida do outro quando você dá o seu tempo. Às vezes, por ter 15 segundos a mais do que eu num dia, você usa esses 15 segundos para dar o melhor bom dia que você tem para um fã seu, para um porteiro do prédio. Nesse lugar você praticou caridade. Se ao contrário eu passo batido porque eu tô achando que eu tô atrasado e eu não dou o melhor bom dia que eu tenho pro porteiro do meu prédio, aí eu causo nesse um isolamento que não é o social que a gente experimentou no coronavírus, mas é o isolamento afetivo e emocional. Quando você deixa de fazer sentido para alguém, quando você passa batido por alguém que você tá com pressa, você vai desconectando essa pessoa dessas relações humanas. Então, eu defendo, né, sempre assim, de que a gente precisa olhar muito para esse lugar da pressa. Às vezes a pressa, ela é mais dialética do que comportamental. Às vezes a gente tá o tempo inteiro falando que a gente tá com pressa, nem tá. Mas você tá o tempo inteiro... E aí, tem um tempo para conversar comigo? Não tenho não. Meu dia tá lotado e nem tá. Entendeu? Então eu acho que a gente foi criando, né, encapsulando essa ideia de que a gente precisa estar o tempo inteiro vendendo essa falta de tempo. E Pedrinho, para fechar, como é que você quer... Esse papo bom, você sabe que a gente já tá aqui há quase 1h30, né? É sempre uma delícia com você aqui. É sempre né? bom adoro. que a gente vai ficar falando 3 horas aqui. Como que você, como pai, né, criando seus filhos para a vida, qual a imagem que você vê assim para eles no futuro para você se orgulhar? Vai ser super clichê, Kira, mas eu queria que eles fossem caras legais, assim. Eu acho que é tão bom quando alguém... Porque, assim, a gente tá muito acostumado, né, a receber ou dar o rótulo para as pessoas, né, pelo que elas fazem, não pelo que elas são, né? Não, você fala assim, o cara é um baita de engenheiro, né? Pô, aqui é uma baita de uma faixa preta. O fulano ganha tanto, nossa. O cara escreveu... Mas assim, sabe o que é o mais legal? Quando alguém fala assim, cara, fulano é tão legal. Fulano, pô, gente boa, cara, tão legal. Se eu pudesse, assim, né, lá na frente, quando eu estiver lá no céu, né, eu acredito nesse céu, se eu estiver lá no céu olhando os meus filhos assim, se as pessoas falassem, pô, cara, o Bento e a Maria são caras legais, assim, são pessoas legais, e eu acho que esse é o elixir de uma vida bacana e plena, sabe? Sim. As pessoas acharem que você foi legal, assim, eu não quero mais nada dos meus filhos, não. Por enquanto eles são pessoas legais, sabe, assim, e eu não tenho a menor dúvida de que continuarão sendo. E eu acho que vale muito instigar isso neles, né? Toda vez em que a gente pode escolher entre o mérito, né, performático e o mérito moral, que a gente escolha o mérito moral, né? Porque às vezes a gente fala assim, eu quero que meu filho tire nota má, ou então a gente enche a boca para falar, nossa, meu filho tirou um monte de 10. Né? Mas aí o pai não enche a boca para falar, pô, meu filho dá um monte de abraço legal nos amigos, né? Oh, meu filho é um bom parceiro de futebol, educado. Meu filho é gente boa, né? É engraçado porque eu nunca vejo pai apresentarem filhos assim. Meu filho é um baita de um jogador de futebol. Meu filho, pô, não sei o quê. Meu filho só falou... Pô, meu filho é um cara legal pra caramba, né? Então, essa é uma coisa que eu escuto muito do Bento, né? Que é maior e que, né, na escola grande e tal. Esses dias o Brunão, que é o inspetor dele, Brunão, se escutar também, um beijão. O Brunão é um cara super bacana. O Brunão virou pra mim um dia e falou assim, o Bento tava entrando na escola, acho que fecha essa pergunta, assim, e esse papo maravilhoso. O Bento tava entrando na escola semana passada, o Bento tava entrando na escola, e aí o Brunão virou pra mim e falou assim, falei que eu ia falar pro seu pai, hein? Aí o Bento olhou pra ele assim, bateu na mão dele e falou, eu falei que ia falar pro seu pai. Eu falei, fala, Brunão, qual foi? Aí ele falou assim, eu falei pro seu pai que eu ia falar que você era um cara muito legal. Aí eu abri um sorrisão, né? Eu falei, Bruno, cara, que eu fui fazer a recreação de uma festa, pô, aí tava mó zona, chuva, tal, não sei o quê. Eu virei pro Bento e falei, Bento, você tem que me ajudar, meu irmão.
Pô, cara, eu falei isso no começo da festa. Ele ficou até o final querendo me ajudar em tudo, e pegar bola e não sei o que, e chamava a galera, e quando teve briga, tal, não sei o que. Aí eu falei pra ele, ó, cara, você é um cara legal, eu vou falar pro seu pai. E quando ele entrou, ele falou assim, ó, tu tá criando um ser humano bacana pra caramba. Eu falei, pô, Brunão, obrigado. Então eu acho que é isso que a gente quer dos nossos filhos, que eles sejam caras legais. Exatamente, por isso eu trouxe um presente pra eles. Ah, você sempre me dá um mimo maravilhoso. Vê se você curte, mas eu acho que a cara de vocês... Presente é a gente tá junto aqui, Kira. Pô, eu adoro você. Eu adoro o seu trabalho. Eu adoro o que você fez e faz com a responsabilidade que você tem, porque não é pequena, né? E você mata essa... Ai, que coisa linda. A campeã. Ela vai ficar louca, cara. Ela vai ficar louca. Você sabe que ela me pede, né? Ela tá querendo lutar de qualquer maneira. Você tem que trazê-la aqui Então, na academia. A gente já tava assim, combinando aqui. Ó. A minha esposa falou assim, eu não aguento mais kimono e cheiro de kimono nessa casa. Ela vai botar ela. Eu falei, ai, meu Future Black Belt. Future Black Belt pra ele. Que maravilha. O tamanho dele certinho. Que seja, né, Kira, que ele consiga chegar lá, né? Sabe que isso é um negócio muito bacana, né? Completar esse estágio, assim, né? Eu acho que isso é uma coisa que eu adoro. Que coisa linda, nossa. Que isso, Essa é inspirada aí Essa aí? nos anos 90, nos campeonatos. Eu ia falar isso, nossa, eu ia falar super isso. Nos campeonatos. Quem viveu os campeonatos lá do Tijuca Tênis Clube. Vou usar super, como tudo que você manda daqui. Minha camisa de corrida predileta é aquela que você me deu preta. Eu uso direto lá. É. Obrigado, Pedrinho, meu amor. Você é maravilhosa. Poxa, eu amei. Obrigado pelo carinho. Vamos encerrar com uma mensagem pra gente... Vamos. Porque sempre que eu te encontro, eu saio refletindo muito na minha vida, de verdade. E saio com energia, assim, radiante. Então eu quero que você passe essa energia pra quem tá assistindo a gente. Olha, se eu pudesse terminar com uma frase, assim, já que você trouxe a ideia do tempo, assim, pro final, eu acho que a gente se acostumou com a ideia de que a pressa é inimiga da perfeição, ela é. Mas eu acho que, sobretudo, a pressa é inimiga da humanização. Eu acho que a gente não vai conseguir, nós, sermos seres humanos legais, mais legais, se a gente continuar a viver nesse ciclo de pressa nocivo. Então que a gente lembre que a pressa é inimiga da perfeição, mas sobretudo que a pressa é inimiga da humanização. Muito obrigada, Pedrinho. Obrigado, meu adorei amor. Esse papo, que maravilha. Muito bom, queria agradecer a todos vocês, se inscrevam aqui no canal. Queria agradecer o nosso estúdio, HT Control. Cara, esse estúdio é incrível. Você gostou do meu estúdio? Eu adorei. Não, eu adorei a galera. Chique demais. A nossa equipe é maravilhosa, entendeu? Com esse suquinho, então. É, suquinho Grace, tapioca. Valeu, pessoal. Até a próxima. Beijo, valeu. galera. Obrigado, meu amor. Valeu, rapaziada. Obrigado pelo carinho.